Esta tierra que vio nacer a héroes y guerreros es cuna de una de las bebidas. Semana en este programa que hemos dado en llamar Status Report. Estamos con Sergio Zapena, Villamorra, Asunción, y Geraldo Tadeu, nuestro compañero también de camino, con quien vamos a conversar desde San Diego, California, Estados Unidos. No sé qué hora es en este momento allá, de manera que ya le damos la bienvenida a Geraldo. Buenas tardes, Geraldo. Buenas tardes. Para mí. Buenas tardes, buenas noches allá. Buen día. Good morning. Buen día. Bom dia. 10 horas de la mañana acá. 10 horas de la mañana. Perfecto. Vamos a hablar en portuñol. Yo voy a hablar en español despacio. Geraldo va a hablar también devagar. Y Sergio también vamos a bajar las revoluciones para poder escuchar lo que podemos un poco hoy comentar con Geraldo. El tema es el siguiente. Hemos invitado a Geraldo y a Sergio para hablar de este momento pandémico, de economía pandémica, a la luz de un artículo que escribí el viernes, se publicó el lunes en el diario 5 Días, sobre un hecho que Geraldo conoce mucho, que se llama No tengan miedo. El temor, que es un poco el denominador común en este periodo pandémico, en donde hay una aceleración de la historia. La historia se acelera cuando te obliga el momento pandémico a tener que reinventarte y tomar decisiones trascendentales en tu vida, sobre todo vida empresarial, vida familiar, vida política en algunos casos. Y el denominador común del miedo hace que muchas veces no se tomen decisiones correctas, porque el Paraguay, Geraldo, tiene todas las de ganar en el mundo de la economía pandémica, siendo un productor de alimentos, que es un producto o un sector winner en la economía. Y le hago la introducción a Geraldo, que es la siguiente. Nosotros decimos que tenemos una verdad. Estamos en cautiverio económico y político. Y en segundo lugar, Geraldo, tenemos una versión positiva de la historia, queremos tenerla, para a partir de allí tener una visión optimista del futuro. El momento en que tenemos que tomar decisiones trascendentales con miedo a lo desconocido, a la incerteza, a la incertidumbre. Y antes que me responda, porque yo sé que me puede responder muchas cosas que hemos venido hablando, le quiero hacer una pregunta a Sergio. Según vos, Sergio, de acuerdo a lo que me venía contando, ¿qué es lo más importante de un ejecutivo en Paraguay y en el mundo para que sea eficiente y salga de la ineficiencia operacional en momentos de incertidumbre o incluso en momentos en que no hay incertidumbre, pero hay que adoptar una nueva estrategia? Sergio Zapena, por favor. Gracias, Víctor. Saludos, Aldo. Sí, Víctor, habíamos hablado y me recuerda una entrevista que le hicieron en el programa del líder Federico Galeano a Galo Ewes, un gran economista, que fue el que trajo a la IBM al Paraguay. Él trajo la tecnología de la Internet, de las computadoras a Paraguay. Y él se le preguntó cuál debe ser el principal atributo de un empleado paraguayo para ser contratado por una multinacional o por una empresa paraguaya. El paraguayo aprende como cualquier otro. Aprende todo, le podés enseñar la tecnología y aprende. Pero creo que lo más importante es si es una buena persona, que tiene en su corazón. Porque si vos invertís en una persona que no es buena, los resultados que vas a obtener en la inversión no van a ser los esperados. Entonces,
tenemos que apostar a las buenas personas, Víctor. Geraldo, ¿qué es una buena persona o una persona que tenga algún grado de excelencia? ¿Y cuáles son las características de la excelencia personal para poder tener una alta productividad? En momentos de pandemia. Obrigado, Victor, pelo convite. Tenho acompanhado o teu trabalho, parabéns. Você, como sempre, se superando e sendo mais que vencedor, ajudando outros a vencer. E isso me alegra muito ver que você tem sido um grande referencial para o Paraguai e também para a América Latina, com reflexo no Brasil. E nós aqui também nos Estados Unidos temos acompanhado o seu trabalho. Muito, muito bom, excelente. Então, dentro desse tema da questão, eu sempre gosto de focar que existe um programa de vida, um sistema operativo de vida, assim como você tem um iPhone que tem os seus aplicativos, né? O ser humano também tem que ter um sistema operacional que eu chamo de minhas apps, por exemplo. Quais são os meus aplicativos de excelência? Porque seja uma família, seja um estado, seja uma empresa, um estado, uma escola, uma igreja, um time de futebol, qualquer instituição que precisa alcançar o sucesso, lembro que não existe instituição perfeita. Você não aperfeiçoa a instituição, você edifica uma instituição. Mas para que estas instituições edificadas, nós precisamos do quê? Que as pessoas consigam transformar a visão em realidade. Então, se as pessoas não transformam a visão em realidade, ou seja, não executam a visão, a missão, a instituição não vai ser edificada. Para isso, eu preciso trabalhar no aperfeiçoamento das pessoas. Como fazer isso? Claro, apresentando um novo sistema operativo de vida, uma coletânea de aplicativos, de princípios que são universais, que são eternos, que são imutáveis, que nós podemos chamar de nossas apps, minhas apps, meus aplicativos, os nossos aplicativos de excelência. Então, como aperfeiçoar uma pessoa, como edificar uma instituição. Como edificar uma instituição? Aperfeiçoando uma pessoa. Como se aperfeiçoa uma pessoa, né? Tudo começa no conhecimento, tudo começa no haja luz, né? A vida está sem forma e vazia, você tem que formatar, reformatar e colocar a luz, não a luz que revela o contorno dos objetos, mas a luz do conhecimento. E você vai caminhando dentro de uma sistemática de aplicativos, por exemplo, o que você precisa além de conhecimento? Né? Entendimento, sabedoria, habilidade, né? Tratar a questão da personalidade, a questão do caráter, do temperamento, a questão não só do fitness, mas a questão quais são os aplicativos, quais são os princípios que devem nortear o seu caráter, tipo força, coragem, esforço, bom ânimo. Quais são os aplicativos que devem nortear, por exemplo, a sua alma, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, bondade. Então, uma série de aplicativos que nós não clicamos no nosso dia a dia, isso acaba fazendo mal para nós espiritualmente, primeiro, emocionalmente, depois fisicamente, depois economicamente, financeiramente e nos relacionamentos. Então, essa coletânea de fundamentos e princípios que eu divido nessa questão de você colocar quais são os fundamentos e princípios para uma pessoa, quais são os fundamentos e princípios para uma instituição. Então, a partir do momento que nós temos essa coletânea de princípios e fundamentos, fica muito mais fácil aperfeiçoar um ser humano para que ele possa desempenhar as suas funções e, então, edificar a sua instituição. Aí você atravessa qualquer crise, seja pandemia, agora estamos na caça às pandemias, agora estou descobrindo mais vírus, hein? Mais situação ruim por aí. Agora, qual é o primeiro problema que o ser humano enfrentou? Qual foi o primeiro sentimento negativo qual foi a primeira app negativa? Qual foi o primeiro vírus que foi colocado no ser humano? A corrupção do coração, que gerou o quê? Medo. Então, foi o primeiro sentimento que o ser humano sentiu, foi medo. Hoje, todo mundo tem medo. Todos
todos têm medo, né? Medo do passado, medo do presente, medo do futuro. Então, para que a gente possa combater esse medo, é o primeiro inimigo que deve ser combatido, o medo, né? Através do quê? Gerardo, Fundamentos e princípios. ¿por qué la gente tiene miedo? ¿Por qué la gente tiene miedo? Primera pregunta, ¿qué es el miedo? Segunda pregunta. Medo é uma fé negativa. O medo é fé negativa, provocado pelo quê? Por um desvio, pela corrupção do coração, da alma. Isso é uma questão espiritual, não emocional. É uma questão de inteligência espiritual, né? Existe a inteligência emocional, a inteligência enfim, cognitiva, etc, etc. Agora, vários tipos de inteligência, né? Mas a base de tudo é a inteligência espiritual. Não há como você explicar o medo sem você buscar a origem do medo, né? Então, quem não crê na Bíblia, por exemplo, não vai entender bem essa questão do medo. Como começou o medo? O medo começou justamente quando o ser humano optou em entregar a sua autoridade para um terceiro, né? Como ele foi corrompido no seu sistema operativo. Foi introduzido um vírus que a Bíblia chama de pecado. Eu gosto muito da cosmovisão hebraica cristã porque explica isso. Agora, o medo é uma fé negativa resultado de uma desobediência a um sistema operativo de vida que foi criado, porque o ser humano tinha essa liberdade de fazer ou não fazer. A partir do momento que escolheu o caminho errado, viu que se deu mal, opa, agora o que eu faço? Né? Vou me esconder. Então, foi a primeira reação do ser humano foi correr atrás para esconder-se de algo, para se proteger de quem você não consegue se proteger, né? Então, esse medo acabou sendo o principal vírus, né, do sistema operativo de vida das pessoas. Então, eu creio que para você se livrar do medo, você tem que se livrar do quê? Da corrupção pessoal. Ya. ¿Qué es corrupción? Corrupción. Se habla mucho de corrupción. ¿Qué es corrupción? Fala-se muito que o corrupto é o político, o corrupto é o empresário, o corrupto... Enfim, a corrupção é todo desvio. Qual é a definição de... A corrupção está muito interligada com a palavra religiosa, digamos, pecado. O que é pecado? No original, no hebraico, pecado é desvio do alvo. Você não acerta o alvo, você pecou. Certo? Tem muitas pessoas que atiram a flecha e depois vão lá e pintam o alvo em volta para tentar consertar o erro, né? Então, quando você desvia do alvo, você pecou. Então, você corrompeu. Corrupção é todo desvio de conduta. O que não é íntegro, o que não está inteiro, está corrompido. Então, existe a corrupção espiritual, a corrupção emocional, a corrupção física, a corrupção econômica e financeira, a corrupção nos relacionamentos e por aí vai. Então, não é só a questão política, a empresarial, em todos os setores da sociedade tem corrupção. Tem corrupção na família, tem corrupção nas empresas, tem corrupção no Estado, nas escolas, nas igrejas, né? Onde tem o quê? Monopólio do poder, por exemplo. Tem monopólio do poder? Eu mando, eu estou pagando, eu sou o marido, me obedeça, eu sou empresário, dono da empresa, eu sou, enfim, todo o monopólio do poder. Mas a irresponsabilidade, quer dizer, as pessoas não, além de liderar pelo senhorio, que é o monopólio do poder, além de serem irresponsáveis e não serem punidas e não terem transparência, isso gera corrupção. Então, a corrupção, como diz Kierkegaard, você conhece bem a fórmula, corrupção igual monopólio, mais irresponsabilidade, mais impunidade, menos transparência. Então, há também, e tem outros teóricos, né? Isso tudo tem a ver com teologia, filosofia, ciência, empirismo e pragmatismo. Então, quando a corrupção é todo desvio de toda a conduta
íntegra, quer dizer, não está inteiro. Genuína é afastamento da verdade, da excelência. O que é excelência? A excelência é diferente de compliance. A falta de compliance, quem não tem compliance já está na incompetência. Então, nós estamos do quê? Da excelência para, no mínimo, atingir o compliance segundo Cristo, né? E outros filósofos falam também sobre isso, mas você, veja bem, o problema da corrupção se você tem um sistema e você está afastado desse sistema, dessa verdade, ou se você não está na verdade, né, vivendo uma vida na verdade, você está vivendo uma vida na mentira, ou seja, na corrupção. A corrupção é filha, é mãe, é filha da mentira. Ou você vive na verdade ou você vive no erro. Então, a corrupção é parente do erro. Então, nós precisamos o quê? Mudar. Tem pessoas tentando mudar o seu ser para fazer melhor. Não vai acontecer isso. Você tem que, mesmo você sendo mal ou bom, você sabe fazer coisas boas. Então, o que nós temos que fazer é lutar contra a corrupção. De que forma? Não é tentando mudar o ser humano, é tentando mudar as ações do ser humano. Porque o ser humano, infelizmente, eu já estou chegando a essa conclusão, não vai mudar. Ele é fruto do que faz, não ele faz porque é. Ele é o que ele faz. Então, até se você vai na cosmovisão cristã, você encontra vários temas sobre isso. Sí. Hay un tema que quería que Sergio me comente. Nosotros, presta atención a lo siguiente. Estamos hablando de verdad, estamos en cautiverio, lecciones. Solo el que tiene versión positiva tendrá visión optimista. Y después tenemos algunos secretos de prosperidad para el Paraguay alrededor de la macroeconomía saludable, sadía, perdón. Tenemos secretos de un clima favorable, tenemos secretos de una baja relación deuda externa-producto y tenemos una serie de secretos que estamos queriendo que los paraguayos se encorajen y que ellos asuman esas virtudes por encima de la gran cantidad de defectos que tenemos. Y allí Sergio me dice, Víctor, faltan también dos cosas, además de los 5 secretos, que es la reforma de política, que no recuerdo cómo lo dice. ¿Podrías comentarnos, Sergio, por favor, que complementan los secretos económicos? Sí, Víctor, complementa, escuchándole a Geraldo, esto genera una discapacidad, Geraldo. Hoy los líderes están como discapacitados, incapacitados de poder pensar racionalmente la salida, por un lado, y por otro lado, lo más peligroso, que les impide escuchar buenas noticias o ver futuros grandiosos, como nosotros decimos con Víctor. Por eso le llamamos secretos, porque se olvidan de lo grandioso que ya fuimos. Porque Paraguay entre 1910 y 1935 tuvo eficiencia estatal en el gobierno y tuvo honestidad administrativa. Éramos una potencia, éramos un país que éramos ejemplo en el mundo, en el desarrollo de las artes, de la cultura, de la economía. Entonces queremos recordarle eso a los paraguayos. Y hablando con Víctor, también hablamos de la reforma del Estado. Y decimos que tienen que haber, porque hablan mucho de reformar el gasto público. Hablan de que reforma del Estado es disminuir los gastos que hace el gobierno. Y creemos de que tiene que haber, más allá de eso, una redistribución de la riqueza. Esa redistribución de la riqueza es lo que va a hacer que las personas podamos tener una cohesión social. Estas diferencias económicas en el país puede determinar que nuestro crecimiento económico caiga y quedemos en manos de los regímenes comunistas y populistas que nos rodean. Entonces tenemos que disminuir esa brecha con la mejor redistribución. Y lo otro es reformar el voto. Le llamamos la reforma del voto. Porque vos sabías, Geraldo, que en Paraguay apenas el 25% de los inscritos en las internas del partido más grande de Paraguay, que es el Partido Colorado, votan en las internas. O sea, una minoría de 25% es la que le nombra a los que gobiernan a la mayoría. Entonces queremos hacer que más personas vayan a votar, queremos reformar el voto. Y creemos que para reformar, para que la gente vaya a votar, tenemos que poner
En primer lugar, a los candidatos que sean más honestos, en segundo lugar, más capaces, y en tercer lugar, que tengan experiencia política y no al revés. Eso es lo que hablamos con Víctor de reforma del Estado. Perfeito. ¿Cómo lograr, Geraldo, que haya excelencia personal en los políticos? A lo mejor es una pregunta utópica. ¿Es posible, Geraldo, que un cara que vive da política possa ter uma atitude, possa ter jeito de integridade? Eu acredito que, pelo que eu tenho estudado ultimamente, eu fiquei muitos anos pensando assim, o Geraldo tem que melhorar, tem que ser uma pessoa melhor para fazer coisas melhores. Quanto tempo tem que investir numa pessoa, treinar essa pessoa para ela melhorar as suas ações? Eu acho que perdi muito tempo com isso. A partir do momento que eu decidi, eu como pessoa, fazer isso, agora por uma questão de conscientização de que eu tenho que fazer melhor, mais atos de integridade do que atos de corrupção na minha vida, né? Tudo mudou. Agora, você não pode esperar que uma pessoa que não tem conhecimento, que não foi treinada, não conhece as leis, são leis de um reino secreto e invisível, as consequências disso. Ele não se conscientiza disso, tem que ter o quê? Um sistema de checks and balances, de acompanhamento, governo, enfim, tem que existir alguém que criar um mecanismo de controle, não das pessoas, mas controle da corrupção, controle da integridade, de avaliação se as pessoas estão andando dentro de um sistema, tipo um sistema de transparência, de anticorrupção, algum certificado de qualidade, não para dar um certificado para a pessoa de que ela é íntegra, não, mas introduzir um sistema onde você, através das escolas, através do governo, seja alguma instituição que possa monitorar isso. Então, o ser humano não vai por si só mudar. Eu acredito que tem que haver, em primeiro lugar, o que? Mentoring, tá? Mentoreamento, ensino. As pessoas têm que aprender aprender a sentir, aprender a pensar, aprender a falar, aprender a agir, aprender a conviver, a mexer com dinheiro, com bens, administrar, enfim, aprender questões teológicas, filosóficas, científicas, como eu já falei, empíricas, pragmáticas. Agora, não pode se esperar por si só que você olhe para mim, eu olho para você, para as pessoas, eu vou esperar que essa pessoa é íntegra na sua totalidade. Todos nós temos, em maior ou menor grau, todas as chances para fazer as coisas erradas. Agora, como fazer para que um político, um empresário, um pai de família, um professor, um aluno, ou um pastor, um fiel de igreja, seja totalmente íntegro? Se você não tem, né, um controle remoto para controlar a pessoa. Não existe isso. Então, espera-se que a pessoa faça o que é certo, do jeito certo, na hora certa. Para isso, existe uma coletânea de princípios que ensina o cara a fazer. Agora, se não fizer, só tem uma solução: punição, né? Punição. Então, se a pessoa não segue o modelo de excelência, ela tem que ser punida. Por quê? Salomão falou: visto que não se executa logo o juízo sobre a má obra, o coração dos homens está disposto a voltar a praticar o mal, porque a pessoa pensa, não dá nada, mas existe um código de excelência? Existe. Eu tenho o meu pessoal. Agora, no dia que eu quebro ele, eu me dou mal. Então, muy bueno. Ahí quiero parar, porque estamos cerca de la hora. El tema es el siguiente. Eso que vos dijiste que decía Salomón, el Estado de Derecho en el caso de la vida colectiva y en el caso de la vida individual, las consecuencias de los actos. La pregunta es la siguiente: si no hay consecuencias, todo vira pizza, todo sigue igual, sigue el caos y el colapso.
Tiene que haber consecuencias. ¿Qué opinas de eso, Sergio? Tiene que haber consecuencias. Y cerramos con las palabras finales después de Geraldo. Primero Sergio y después Geraldo. Consecuencias, Sergio. ¿Cómo hacer para que haya consecuencias? Estado de Derecho. Y Geraldo dice que la gente aprende por inspiración o por trituración. Excelente. Consecuencias. Y estamos llegando al punto donde las redes sociales están exigiendo eso, Geraldo, en Paraguay. Están exigiendo que todos los políticos que en Paraguay tenemos el debate es cómo reformar el gasto del gobierno, y con Víctor estuvimos analizando las cuentas del Estado, lo que gasta el gobierno, y en las compras públicas está el 40% del malgasto. No en los gastos corrientes de salarios y gastos de transferencia que reciben los empleados públicos, en el clientelismo de las empresas, lo que se llama el Estado contratista. En Paraguay tenemos empresas que le venden muy caro al gobierno, y eso viene de hace mucho tiempo. Entonces esas compras públicas hacen que se deteriore mucho el sistema de contrataciones en Paraguay. Y es difícil encontrar esa cohesión, porque acá el 10% el 60% de toda la riqueza del país está en manos de 10 grupos familiares, de 10 grupos empresariales. Entonces es difícil lograr esa cohesión, pero también es una ventaja, porque si tenemos líderes que puedan juntarle a ese pequeño grupo de personas, podemos hacer que el ahorro nacional aumente y se puede pagar todos los gastos y no necesitamos recurrir a ninguna deuda. Pero para eso tenemos que tener líderes, como decía Geraldo, honestos, íntegros. Muy bien. Geraldo, tus palabras finales, 30 segundos y nos despedimos. Sim, a questão do otimismo, né? De combater o medo. Existe um programa de excelência pessoal institucional que vem da cosmovisão gentílica hebraica cristã, né? Existe conteúdo teológico, filosófico, científico para isto. O que eu sugiro para que, não só para Paraguai, isso acontece em qualquer lugar do mundo, as pessoas, todos nós, precisamos de um sistema operativo de vida, de uma coletânea de aplicativos onde nós construímos o nosso código de excelência pessoal institucional, que norteia a minha maneira de sentir, de pensar, de falar, de agir, de conviver, mexer com dinheiro, mexer com bens, me relacionar com as pessoas, para eu ter uma família, uma empresa, ser um político, ser um professor, um aluno, ser um cidadão, não um morador, né? Ter a minha fé religiosa, enfim, as pessoas precisam entender que elas estão muito no piloto automático. Então, como vencer o medo? Como vencer a depressão? Como vencer a ansiedade? O que é preciso? Aprender o que não sabe, aperfeiçoar o que sabe, habilitar mais a questão da percepção, certo? Na questão de você pensar nas consequências do que você faz, do que você não faz, você deixa de fazer, procurar fazer, né? Isso é sabedoria não é saber, é fazer, desenvolver as habilidades, fazer rápido e certo, a questão do caráter, do temperamento, aperfeiçoar o caráter, o temperamento, mas com aplicativos de integridade, definir bem a visão de vida, o que quer ter, quer ser, saber, fazer e estar na vida, com quem deve estar na vida, né? A questão de mudar o que tem que ser mudado, assumir as suas responsabilidades, ter mais autogoverno, não procrastinar, não ser omisso, não ser permissivo, ação versus omissão, procrastinação, malversação, ser proativo, estabelecer prioridades, aprender a usar os recursos, né? Entender que existem leis de causa e efeito, que você planta, você colhe, não planta, você não colhe. Você planta pouco, colhe pouco. Agora, tudo isso para quê? Para ter a grandiosidade? Não. Para servir, para ser mais que vencedor. Né? Mais que vencedor é aquele que vence e ajuda outros a vencer. Então, o keep going, né? Você se manter na visão, não desistir no meio dos projetos, você terminar o que começa,
para você atingir o quê? A prosperidade. O que é prosperidade? Quando o teu IS, né? Índice de satisfação, pela forma, a percepção é maior que a expectativa. Então, se você não supre... como é que se faz para suprir as suas necessidades e realizar os desejos? Né? Isso é prosperidade, necessidade suprida e desejos realizados, isso no âmbito pessoal e institucional. Então, essa é a Me visão. gustó, Geraldo. Essa é a Te visão. agradezco. Hay un tema nomás final que es Me lo gustó eso de siguiente. planta poco, cosecha poco. Sí. Eso Sí. Hay un temita ahí que le quería decir a Geraldo, que nos está evangelizando. El tema es el siguiente. Dice, salí del piloto automático. Sí. El problema es que el piloto automático te puso alguien. Alguien te puso el piloto automático. Puede ser, y generalmente son los políticos, la prensa y las élites económicas, que son lo que de alguna manera te hacen la cabeza. Buenas tardes, Geraldo. Buenas tardes. Desde San José, a todos. San Diego, California. Sí. Está mejor, más magro está você. De última vez, vive en San Diego. Sí, y você parece... Chao. Buenas tardes. Chao. Victor, abraço, obrigado. Thank you. Abraço.